Agora que tanto o CDS-PP como a PST já subscreveram este resgate, como é que se adivinha esta campanha eleitoral? Baixo ou tom? Não, eu acho que não. Uma campanha eleitoral, independentemente das circunstâncias económicas, políticas e sociais em que se desenvolve, é um combate político e, portanto, se me permites a expressão, vai valer muita coisa. Eu não direi que vai valer tudo, mas vai valer muita coisa e, portanto, vai haver confronto de ideias, de opiniões, de projetos, de propostas e até confronto de outras coisas, como é óbvio. Agora, não me parece que também se possa absolutamente apagar ou sequer disfarçar em absoluto aquilo que é a base dos próximos tempos da governação em Portugal, que é obviamente o que está contido no essencial no memorando que a Troika apresentou e que estes partidos subscrevem. Portanto, isso também não pode, até porque isso seria, de certa forma, cair num ridículo que a opinião pública naturalmente já não compra. Ou seja, não é possível dizer ao país que há uma situação de tal forma delicada que exige estas medidas, subscrever essas medidas, embora dizendo que se faz por necessidade e não por vontade, e simultaneamente dizer que afinal isto não existe, que afinal podia ser muito pior, afinal não há o corte do 13º e do 14º mês e, imagine-se, não vai haver no próximo tempo em Portugal uma revisão constitucional. Isto é uma crítica direta, obviamente, àquilo que disse o engenheiro José Sócrates. Não estou com ironia, estou a afirmá-lo em termos da minha própria opinião. E, portanto, isto não é possível, não é? Porque as pessoas não se deixam enganar a esse nível. Por isso é que eu acho que esta estratégia do engenheiro José Sócrates significa duas coisas. Ou seja, primeiro que, naturalmente, o líder do PS está sem discurso. Porquê? Porque tem 6 anos de governação, porque isto não correu bem, e cansado, está desgastado e porque os resultados são... isso não sei se percebe que ele está cansado, isso acho que não. Mas desgastado acho que sim. E naturalmente, qualquer um de nós estaria desgastado e qualquer político de primeira linha estaria desgastado. Uma batalha duríssima para José Sócrates. E uma governação muito agressiva, de uma forma muito exigente. E, portanto, isso deixa, não mata, mas mói. Por outro lado, eu acho que o José Sócrates, como político habilidoso que é, utiliza todos os argumentos que a situação e que o adversário lhe oferece para, obviamente, esgremi-los em termos de opinião pública. E isso há que reconhecer, falo de uma forma muito, muito eficaz. E qual vai ser agora a grande bandeira de José Sócrates? Vai ser a questão de que... congratular-se por este acordo conseguido com a Troika? Isso já se congratulou. Já disse que era um bom acordo. Já, aliás, fez ressuscitar o Ministro das Finanças, que não só ressuscitou como subscreve. Foi, aliás, a expressão, julgo que é do professor Fernando Teixeira dos Santos, foi mandatado para gerir esta negociação e assumir, provavelmente assinar este acordo. Mas, portanto, ele, José Sócrates, já afirmou essa vontade, ou seja, de dizer às pessoas que é por sua intervenção e do seu governo e do seu Ministro das Finanças que este acordo não é pior do que poderia ser, se tivéssemos em conta as vontades da oposição e as propostas da oposição. E, portanto, vai ser essa a sua linha de conduta. Eu acho que, de facto, não tem outro discurso e não tem outra saída. Ao dizer, a culpa disto tudo, ou muito da culpa do que aconteceu, é obviamente da oposição que não acompanhou o governo num momento essencial, que era o momento do PEC 4. PS, ou seja, o Executivo e o PST têm lançado muitas críticas, como podemos assistir nos últimos dias. O CDS-PP tem-se mantido mais discreto. Qual é o grande objetivo do CDS-PP? Que vê nestas eleições legislativas uma porta para o Governo. Sim, vê com algum sentido, ou seja, em função dos estudos da opinião, em função do clima político que se vive, é possível admitir que o CDS-PP pode ter, eu não direi a chave da porta, mas, enfim, a chave de uma pequena porta que pode abrir uma grande janela. Antes de terminarmos, podemos dar o CDS-PP como certo no próximo Executivo? Eu julgo que, muito provavelmente, qualquer solução governativa vai envolver o CDS-PP. Eu julgo que é muito difícil e Paulo Portas sabe disso. O PSD, é evidente, não fez uma coligação pré-eleitoral e, na minha opinião, bem, com o CDS-PP, porque eu acho que o problema do PSD em termos eleitorais não é à direita do PSD, mas é à esquerda do PSD, é no chamado centrão, é aí que se ganham
que o PSD pode aspirar a uma maioria absoluta. Eu acho que esse tem que ser o objetivo, aliás, afirmado ontem, finalmente, na minha opinião, afirmado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, na perseguição de uma maioria absoluta que toda a estratégia do PSD tem que ser desenhada e concretizada. E aí, por muito que haja quem não entenda que é evidente que também é verdade que uma maioria absoluta se poderia atingir, em termos quantitativos, de uma forma mais fácil, numa pré-coligação eleitoral, ou seja, PSD mais CDS. Mas eu acho que aí seria o atirar a toalha ao chão de um objetivo que eu acho que é essencial para o PSD, que é pedir e procurar uma maioria absoluta. Porque aí, obviamente, fechava o espaço eleitoral à sua esquerda, no centro, e eu acho que sem o centro não se consegue uma maioria absoluta. Como eu perguntava agora há pouco, qual é a estratégia de Pedro Passos Coelho, que se tem mantido muito discreto, que tem feito apenas intervenções pontuais? Pedro Passos Coelho é um político com bastante particularidade. Tem remetido muitas das declarações até para Eduardo Catroga. Sim, ainda hoje o fez. Há em Pedro Passos Coelho, eu julgo que convicções muito formadas em termos de saber para onde quer ir. Isso não significa que depois a estratégia seja concretizada como deve ser. Eu acho que não é. Acho que a estratégia tem que ser afinada a vários níveis, nomeadamente a nível da mensagem política que se pretende. Até porque às vezes há alguma confusão, parece-me, a nível interno no próprio partido. A nível interno e da própria mensagem do líder, ou seja, Pedro Passos Coelho ontem na entrevista do RTP, eu acho que começou bem, disse uma coisa que faz sentido em termos de mensagem eleitoral, porque estamos em campanha, em plena campanha, que é a fatura dos 78 mil milhões de euros é a fatura que Sócrates, é a herança de Sócrates para o país, porque quando José Sócrates chegou à governação, a dívida pública cifrava-se na ordem dos 80 mil milhões e neste momento são 160 milhões, 160 mil milhões. Fazendo as contas, mais ou menos à dívida contraída por este governo. Exatamente, e ao empréstimo correspondente que a Troika nos vai prestar. E, portanto, isso. Mas, a partir daí, na minha opinião, perdeu-se em excessivas explicações, explicando de uma forma muito excessiva que as privatizações têm que chegar a este ponto e que, inclusive, podem alcançar esta área. Estou a falar das águas de Portugal, concretamente. Portanto, eu acho que em campanha eleitoral tem, obviamente, que se ter ideias, deve-se ter propostas, deve-se ter equipa, mas deve-se ser cirúrgico quando se passa a mensagem e deve-se atingir... E não foi isso que aconteceu. Recordo agora o episódio da privatização da Caixa Geral de Depósitos. Exatamente. Ou a subida do IVA logo após a demissão de José Sócrates. Foram momentos menos felizes de Pedro Passos Coelho. Menos conseguidos, diria eu. E declarações avulsas, como fez o seu vice-presidente Diogo Leite Campos, dizendo que o vencimento que é necessário para fazer frente à situação é na ordem dos 5 mil e tal euros, porque senão não se consegue viver. Falava de si próprio, obviamente, e que 1.000 euros não chega a viver em Portugal. E essa é a realidade de muitos portugueses, e há muitos que ganham até menos. Os 1.000 euros. Exatamente. E não os 5.800 euros. E, portanto, isso, obviamente, choca com a realidade. E o choque com a realidade desperta consciências. E, portanto, os portugueses olham para estas declarações e cria uma dúvida, surge uma dúvida, mas já há coesão nesta equipa, há determinação numa estratégia. É evidente que essa dúvida existe e, portanto, Pedro Passos Coelho tem que ultrapassar esse obstáculo. Agora, é evidente que o PSD e Pedro Passos Coelho, que o lidera, tem condições para ganhar as eleições. Essa é também a minha convicção, ou seja, porque é natural. Mas com uma maioria absoluta? Ou essa maioria absoluta já foi comprometida? Em função dos estudos de opinião, em função dos últimos dados políticos que temos em cima da mesa, e já falamos aqui de alguns, é evidente que essa maioria absoluta não está fácil. Não é fácil. Eu não sei até que ponto é que aquela mancha de, julgo que cerca de 30% de indecisos, para onde é que vai cair. Isso, sinceramente, não sei. Não sei até que ponto é que esta estratégia de Sócrates ainda vale, ainda funciona, ainda tem retorno, não sei, sinceramente não sei. Duvido dela, embora a perceba e julgo que Sócrates não tem outra saída, ou seja, está a fazer o que pode fazer e está a fazer bem. Tem que assumir este novo desafio que se propôs também. O novo desafio tem que contrariar as mensagens e os propósitos do adversário e enquadrá-los naquilo que é a sua própria interpretação das propostas do adversário. E o que Sócrates diz é que Pedro Passos Coelho quer acabar com o Estado Social.
a propósito liberal ou neoliberal... Aliás, esse tem sido um dos pontos de divergência entre PS e PST. Mas vai fazer parte do livrinho da campanha eleitoral de Sócrates. Ele não vai sair daí. Não pode. E acho que faz bem não sair daí. Porque se sair daí, o resto é muito mau, não é? Ou o que sobra não é bom. E Pedro Passos Coelho, obviamente que o discurso não é fácil. Não é fácil porquê? Porque simultaneamente, enquanto o líder do PST e o PSD diz que a responsabilidade do momento que chegamos é do Partido Socialista, também é verdade que o Partido Social Democrata subscreve... Também tem uma cota parte dessa culpa. Não, e sobretudo subscreve a terapia para fazer face à doença. E, portanto, aí, obviamente, é corresponsável e chega-se à conclusão. Ou o eleitorado pode pensar, mas, afinal, qual é a diferença? Qual é a diferença naquilo que vem aí? A diferença é de quem vai executar. Ou seja, se vai ser executado por um ou por outro. E esse é o ponto. Ou seja, e será que divergem assim tanto, Pedro Passos Coelho e José Sócrates, na forma de executar? Eu julgo que há divergências de estilo, de atitude, eu julgo que inclusive de execução. A pessoa também faz o cargo, sobretudo o cargo é feito por quem o exerce. Agora é evidente que a margem é estreita, não é? Porque este memorando da Troika não nos deixa muito espaço para criatividades e soluções alternativas, ou deixa pouco ou nenhum. Agora, estamos a falar de 3 anos e, simultaneamente, pode-se ter um espírito reformista diferente, pode-se ter uma reconversão de algumas práticas que pode ser executada e, portanto, aí eu acho que há naturais diferenças de quem vai executar este plano. E essa é a diferença que Pedro Passos Coelho tem que acentuar. Antes de terminarmos, em 20 segundos, Paulo Portas também se tem mantido algo distante destas divergências entre PS e PST. Porquê? Porque Paulo Portas já descobriu, já percebeu que é uma peça-chave. Já, e é fácil descobrir. E, sobretudo, tem a experiência e a habilidade suficiente para fazer valer essa condição. Ou seja, Paulo Portas é líder de um partido que cresceu nas últimas eleições. É previsível que volte a repetir essa subida? Vamos ver como é que funciona o voto útil. E Paulo Portas tem consciência que o seu grande adversário nestas eleições é o voto útil. Ou seja, quem quiser derrotar Sócrates, para onde é que cai? Previsivelmente cairá para o PST. Porquê? Porque só o PST pode ganhar ao Partido Socialista. Portanto, essa é a dificuldade de Paulo Portas, porque o resto corre ao contrário a seu favor. Porquê? É um partido que não está na governação, que não teve entendimentos com o Partido Socialista como Pedro Passos Coelho teve no último ano. É preciso... Aliás, isso tem sido uma das grandes críticas a Pedro Passos Coelho, que várias vezes deu a mão a José Sócrates. Deu a mão, quanto a mim... de uma forma responsável, mas quanto a mim de uma forma excessiva. Estamos mesmo a terminar, Raul. E, portanto, Paulo Portas sabe isso. Agora, é evidente, tem uma dificuldade, como eu disse, que é o voto útil. E, portanto, é nesse jogo também que se articula e se afirma a sua estratégia, que é dizer, eu sou a chave deste processo porque eu sou a garantia da credibilidade, da estabilidade, da responsabilidade. E é aí que ele vai jogar. Raul, muito obrigada pela tua disponibilidade. É o ponto final no Assembleia Geral desta quinta-feira. Já sabe que em assembleiageral.facebook.com pode rever todos os programas e ainda deixar a sua opinião. Voltamos a reunir-nos amanhã em Assembleia Geral às 17h30, como habitualmente aqui no ETV, já a seguir às 6 em ponto, toda a atualidade com João Oliveira Ferreira e Rubén Bispo. Tenham uma boa tarde e até amanhã.